Fabiano, a gente sabe que implementar um projeto nunca é um negócio fácil, porque sempre tem uma questão de transformação, seja cultural, no caso tecnológica, e às vezes é muito difícil. Mas teve um fator interessante, né? Quando vocês estavam nesse projeto, teve uma chavinha de um momento específico que deu uma tracionada forte no projeto. Qual foi essa tração? Teve. Foi muito interessante. Assim, as mudanças são difíceis, né, então era difícil, às vezes, algumas mudanças ali, até mudanças de processos antigos e tudo mais. E aí numa reunião com o vice-presidente do banco, ele falou assim: "Olha, pessoal, não dá para a gente contratar ferramentas de mercado e a gente não se adaptar". Foi uma frase que desencadeou uma série de mudanças. Então a gente conseguiu avançar em vários temas. Então, assim, essa foi um ponto que parece simples, né, uma frase da pessoa certa no momento certo, que a gente conseguiu avançar em muitos temas. Mas que legal. E essa frase foi tão impactante por quê? Agora curiosidade. Porque ela foi replicando, sei lá, chegou alguém lá e falou: "Ó, o VP falou que tem". Como que foi a repercussão disso? É que, no fundo, acho que a gente queria muita mudança, né, de Isso. alguns temas que eram Aham. importantes, e ter esse buy-in do executivo, e não o buy-in, assim, do projeto como um todo, mas aquele detalhe de: "Olha, vamos mudar, eu estou aqui para ajudar, para conseguir envolver, convencer outras pessoas aqui dentro". Então esse foi um diferencial ali. E galera, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que lá no Bradesco passou por uma jornada de transformação. E o Fabiano vai contar em detalhes para a gente como foi, o que deu certo, o que deu errado. E junto com o Fabiano, que eu já vou pedir para se apresentar, nós temos a nossa co-host. Roberta, muito bem-vinda hoje. Pode se apresentar. Prazer em estar com você como co-host aqui hoje. Bom, muito obrigada, pessoal. Eu sou Roberta Silva, faço parte da equipe da SAP. Tenho o privilégio de cuidar hoje do Bradesco, né, como um dos nossos clientes. Então, hoje eu estou aqui como entusiasta em compras, para conversar realmente um pouquinho como foi essa nossa jornada de 1 ano e meio, sendo que ela é muito maior, obviamente, ali do processo de vendas e tudo que aconteceu antes. Mas eu estou aqui para ouvir um pouquinho e aprender também como é que foi dentro de casa. Bom, então, Legal. Fabiano, muito obrigado pela presença. Se apresente para o nosso Obrigado, público. obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Fabiano Menezes, trabalho no Bradesco, sou responsável pela área de projetos e inovação em compras e agora é responsável pelo projeto de transformação em compras no Bradesco. Muito bom. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é: opa, você é responsável por uma área de projeto de inovação e transformação. Sendo que na área de compras, nem muitas empresas têm uma área específica. Me conta um pouquinho sobre isso. Vocês resolveram falar: nossa, vamos criar um núcleo, uma célula de algumas pessoas só para isso, porque você, historicamente, é um comprador. Exatamente, Certo ou não? E exatamente, você, entre aspas, vamos dizer assim, entre aspas, parou de comprar para participar desse novo núcleo. Conta um pouquinho exatamente. dessa estrutura antes da É. gente entrar no projeto. Tudo começou, vou começar um pouco do setor bancário, né? Boa. Assim, a gente tá muito claro, né? O setor bancário está sofrendo muitas mudanças, então o mercado financeiro, então agora a barreira de novos entrantes ela está bem reduzida, então Perfeito. a cada momento tem novos bancos, novas fintechs, e também mudou o perfil dos clientes. Então a gente sente na pele, né? A agência é um negócio, você fala assim, não vou na agência, eu falo, não, pera lá, o que que é isso, né? Onde que tem, né? É um problema sério, né, para ir na agência. É um negócio. Então mudou muito. E aí nós começamos a olhar muito vários papers de várias consultorias. Então, procurement 4.0, para onde que vai a área de compras e tudo mais. E aí decidimos fazer um benchmark internacional. Então, isso a gente está falando de 2018. Foi decidido fazer um benchmark. Pré-pandemia. Exatamente, Pré-pandemia. pré-pandemia. É. Então, fomos para Estados Unidos e para Alemanha, foi até lá na sede da SAP lá conhecer, e aí a gente foi olhar realmente se tudo que estava escrito nos papers realmente estava acontecendo em algum lugar do mundo. Beleza? Algumas coisas sim, algumas coisas não, beleza? Próximo passo foi fazer um assessment da nossa maturidade. Deixa eu entender onde que o Bradesco, a área de compras do Bradesco, está posicionado. Então nós tínhamos uma régua lá de 1 a 5 e tal. Tá, colocamos, né, quem que estava no mundo, quem era 4, 5, 5 não tinha nenhum, mas tinha lá um 4,5, e nós colocamos ali o nosso, que estava numa régua ali, que a gente claramente olhava que precisava avançar. E aí começou esse projeto de transformação. Então o projeto começou pouco depois, em 2020. O projeto começou no dia 10 de março de 2020, dia 16 estava todo mundo em casa, começou a pandemia, então o projeto ele Caraca. nasceu no físico, teve uma semana, já foi para online. E desde o começo estava muito clara a nossa estratégia, já linkando com uma ferramenta. Que todo o nosso desenho ele tinha que ser agnóstico a uma ferramenta. Qualquer ferramenta que fosse, eu precisava depois, lá na frente, encaixar nessa ferramenta.
Então, o ano de 2020 foi todo o diagnóstico da operação. Então, para entender o que a gente precisava melhorar, qual processo que a gente precisava mudar. Então, foi o ano do todo o diagnóstico. E 2021, nós começamos as implementações sem ferramentas. Tá, e aí, mas quando começou, dia 10 de março, já começou com uma estrutura, com uma mini área funcional, e você entrou já, dia 10 de março, você entrou para isso. Exato. Como foi a formação desse time? Quantas pessoas tinham no time? E o quanto isso foi diverso, né? Porque não dá para a gente trazer somente uma estrutura, né? Porque eu entendo que teve áreas de contratos e outras áreas que precisaram ser envolvidas dentro dessa equipe para conseguir avançar, né? Exato. No começo, era uma estrutura até de projetos não era tão grande. Então, tinha ali 4, 5 pessoas, mas a gente tinha também uma empresa parceira, uma consultoria que nós tínhamos. Então, e no começo, o Deep Dive era todos compradores? Todos compradores tinham... eram compradores? Tinha comprador, não falar, você não contratou fora da Haiti? Não, eram todos compradores que migraram para essa célula, que a gente chama de squad, né? Exato. Que criou esse squad de inovação e transformação. Exatamente. Foi feito isso. E aí o projeto começou e era bem o que a Roberta falou no seguinte sentido. Porque nós passamos ali, tinha processo de compras, tinha parte de gestão de contratos, gestão de fornecedores. Então, dependendo do tema, a gente chamava ali a pessoa para entender, se aprofundar e a gente endereçar. Mas olha, nós estamos nessa jornada há 4 anos. E eu posso dizer que eu passei por quase tudo que tem numa área de compras, assim, porque nós criamos a função de business partner, nós revisamos todos os nossos itens, então refizemos os itens, enriquecemos a base de dados, então isso também foi feito. Fizemos toda a classificação de categoria e subcategoria, também foi feito. Criamos a função de dono de categoria, então tinha dono de categoria, tinha business partner. Criamos uma área robusta de governança, criamos uma área de gestão de contratos. Então, assim, toda a parte de compras, assim, em algum pedacinho a gente atuou com mais ou menos profundidade. Perfeito. E o núcleo, esse squad de transformação e inovação continua. E não se pensa em esse núcleo ser temporário. Na verdade, ele ficou bem... digamos assim, robusto para falar, pô, isso aqui é uma área, é uma mini área dentro do Bradesco da área de procurement. É isso, né? É isso mesmo. Porque voltando a 2020, como foi esse diagnóstico, como que as coisas iam acontecer, beleza? Começou 2021, começamos as implementações. Então, várias dessas implementações a gente já foi começando. Então, olha, business partner. Então, nós fizemos o modelo de business partner, implementamos o modelo, começamos a atuação. Dono de categoria, então antes não tinha um dono de categoria, agora temos lá os donos de categoria. Um ponto muito importante que a gente tinha é que o nosso processo era one size fits all. A gente brincava, né? Entrava uma agulha, entrava um helicóptero, o processo era o mesmo, igual. Exatamente igual. E a gente começou a diferenciação. Perfeito. Então, como que eu faço essa diferenciação de uma contratação? Então, sim, não tem meio feijão com arroz, né? Mas faz lá a MEC, né? Matriz estratégica de compras, eu defino os quadrantes, defino as categorias, defino a sub e os processos por complexidade. Parece básico falando, dá um trabalho enorme, porque você está por categoria. Porque é um trabalho danado. Parece básico, e é interessante isso, porque tem muita empresa que primeiro não tem um processo, por exemplo, de Strategic Service de categoria bem desenhado. Aí qual que é a próxima etapa de evolução? Desenhar um processo bem desenhado. Só que você desenha one size fits all, né? Exatamente. Você não desenha, você não pula muita etapa normalmente. Só de desenhar e tentar treinar todo mundo a usar Strategic Search já dá um trabalho enorme. Aí você vai para um segundo passo que é falar, cara, agora eu preciso ter um processo de Strategic Search diferente por categoria, né? Cada uma com mais ou menos etapa, né? E é interessante, porque a gente, aqui na live, a gente, entre aspas, tem um modelo nosso de step by step de Strategic Search, que a gente dá o mesmo, né? Porque aluno tem aluno em todos os segmentos. Mas, na verdade, se a gente parar para olhar, né, a gente tem um processo de 10 passos. Cara, a gente deveria ter 5 passos para uma categoria e 11 passos para outra, né? E não falar 7-7, eu super concordo. E eu acho legal também que, pelo menos a gente como SAP, a gente é acostumado a ver clientes com os seus processos, eles não olham isso primeiro antes de ir para uma implementação de ferramenta. Vocês não, vocês olharam, bom, como estamos de maturidade? Como é que a gente consegue ser melhor antes de implementar alguma coisa? Quais áreas a gente precisa fundamentar antes no Bradesco para aí sim seguir para os próximos passos de implementação de um e-procurement, por exemplo? Então, isso, quando vocês falam, é muito legal até de passar para outras empresas, né? Que não adianta a gente pensar, eu vou pegar o que eu tenho aqui de um processo muitas vezes não bem desenhado e jogar isso para uma ferramenta. Não,
olha, desenha, pega um pouco mais de maturidade, né? Define ali os processos por categoria, aí sim a gente olharia para um próximo passo, né? Mas Esse você sabe que... Fala. Não, depois eu comento. esse foi o principal direcionador, assim. Tá. Quando nós olhamos, era muito claro que não dava para você ter um processo atual não tão robusto Uhum. e subir para uma ferramenta. Então, nós olhamos aí vários benchmarks que esse foi um problema de implementação. Perfeito. Exatamente. Então, assim, você olhava assim, a pessoa tinha um processo, tentava marretar ela dentro de qualquer ferramenta, Perfeito. não cabia e depois reclamava da ferramenta. Então, foi muito claro desde o começo, a gente, olha, primeiro a gente precisa ajustar o processo. E até só esse gancho foi interessante, porque tinha um momento que nós tínhamos o as is, então como que estava rodando a operação, tinha um to be que a consultoria trouxe para nós e tinha o to be possível. Então, tinha 3 possibilidades. Isso foi, em algum momento, uma mini confusão ali, porque, né? Mas era interessante. Então, eu tinha a operação, o to be e o to be possível. E, no final, o to be possível é o que está agora acontecendo na operação. Mas você sabe que eu fiz MBA de IT, de TI, porque eu sou um ex-cara de IT. Eu fiz MBA de TI em 2005. Faz pouco tempo. Pouco tempo, né? Imagina, quase 20 anos, é meu MBA. E no meu MBA, cara, tinha um triângulo de implementação, porque eu discutia lá BI, RP, tudo isso aí já no MBA. E tinha um triângulo lá de pessoas, processos, tecnologia. É isso aí. Cara, e o triângulo de 2005 não muda, cara, praticamente. Você fala, você está repetindo aqui um negócio que em 2005 eu já ouvia, cara, tem que entender as pessoas, trabalhar a cultura de transformação das pessoas, tem que arrumar os processos e por isso arruma a tecnologia, que tudo trabalha em conjunto. A diferença é que clichê até, né? É um clichê, né? E às vezes eles mudam a posição do triângulo. Acho que esse é o grande problema. Não, entra um elemento a mais, um elemento a menos, mas é um clichê que você tem que prestar atenção. Exatamente. E falando de pessoas, a gente também teve o pedaço lógico. de pessoas. Que é o principal. Então, assim, foi feito um assessment assim, de todas as pessoas e olhando a hard soft skills. Acho que você geralmente fala outros aí, mas esse é o... Tem power skills agora. Exato. Que a gente tá falando. Participei da última palestra que eu dei lá sobre power skills. Mas assim, a gente fez pensando, olha, deixa eu entender quais pessoas estão ali com as skills para, por exemplo, ser dono de categoria, para ser especialista. Então, isso também foi feito. E é o que você falou. Então, a gente olhou o processo, olhou pessoas e depois a tecnologia. Agora, esse negócio de olhar o processo, diferente do meu MBA de 2005, e vocês vão achar interessante. Lá, né, no MBA, né, que não é o caso da Live University, que a gente faz tudo projeto, mas lá eu fazia monografia, né? Era outra universidade. Escrevi uma monografia em 2005. Sabe qual monografia eu escrevi? Agile. 2005. Escrevi sobre Scrum em 2005. E aí eu comecei a trabalhar com isso e implementar em 2005, 2004 eu já estava implementando Agile. E o grande trade-off disso que você falou, é elogiável que o Bradesco, para a implementação, desenhou o processo. O trade-off hoje que o Agile está mais forte, enraizado nas empresas, é um trade-off de você ficar muito tempo fazendo uma leitura de processo, cara, e só um ano depois, um ano e meio depois, começa a implementar a tecnologia, o que hoje, dentro do mundo Agile, é muito lento, cara. Exatamente. Eu tenho que ficar, eu quero pôr a tecnologia, legal, vai ser, quanto tempo vai demorar? Não, a gente vai fazer todo o mapeamento de processo em um ano. Aí o processo muda. Aí quando você chegar na tecnologia, aquele mapeamento que eu comecei em janeiro, em agosto e setembro já mudou. E aí já era, perdi de novo. Então, apesar de a gente estar falando que é um tripé importante e elogiável, como que vocês trabalharam com essa questão de morosidade no mundo que está muito mais rápido? Como que é? Porque o processo também muda. Aí você mapeou um negócio, quando você for na ferramenta, o cara já está fazendo diferente. Como que vocês fizeram? Vocês gastaram mais tempo? Foi meio dinâmico? Como foi isso? Não, eu acho que quando a gente olha para, principalmente, uma organização do tamanho do Bradesco, essas mudanças elas já são assim mais lentas. Natural. Então tem mudanças que são assim bem estruturantes mesmo. Então Perfeito. Tem mudanças que eu envolvo várias áreas, vários departamentos. Então não são mudanças rápidas. E quando a gente olha para o nosso nível de maturidade que foi mapeado lá atrás, eu precisava dessas mudanças. Entendi. Então eu já precisava ter essa estruturação para conseguir chegar depois e implementar. Porque te interromper para ficar mais claro. Porque essa estruturação que você falou de mexer, o organograma, né? Foi feita nessa época. Foi feito também. E para mexer no organograma não é tão simples, né? Você muda as pessoas de posição, tinha que ter uma maturidade nisso, né? É isso, né? Tinha isso também, de pessoas pensando em estrutura. Então, eu comentei, teve uma área de governança, uma área de gestão de contratos, teve essa mudança. Mas eu digo de processo mesmo,
tem alguns processos que estão bem enraizados, né? Pô, já um processo maduro que funcionava há muito tempo, mas você via que precisava mudar, melhorar. Perfeito. Então, por isso que eu entendo que talvez o Agile, né? Você vai, faz, testa, vê se funcionou e já começa. Mas no nosso caso, eu acho que a gente estava um passo antes. Assim. Perfeito. Deixa eu mudar. E na leitura sua de hoje, você acha que valeu a pena, entre aspas, estou polemizando, obviamente, aqui, ter usado um processo maior ao invés de um processo mais rápido? Valeu a pena? Você olha para trás e fala, eu faria de novo? Essa é a pergunta. Eu faria de novo. Você faria de novo? Faria, tô pensando aqui, mas faria sim. Essa pergunta é legal, né? De lições aprendidas, já que a gente tá falando de projeto. Mas eu faria sim, porque acho que se você não tivesse todo esse ajuste que foi feito, esse avanço, e até um ponto, porque não é que a gente mudou e depois desenhou e depois mudou e ficou esperando uma ferramenta. Não, muitas coisas já começaram. É orgânico, né? Então, assim, eu sei que é o padrãozão, né? Você faz o diagnóstico, depois faz a implementação. A gente foi bem nesse modelo. Nós tentamos, em alguns momentos, usar essa estrutura mais ágil. Perfeito. E aí, de novo, você acaba esbarrando em alguns problemas, né? Então, por exemplo, vou chutar aqui, preciso que, sei lá, o jurídico venha aqui e participe. Cara, o jurídico está em outro momento, está em outro mundo. Ele não está aqui... Tem as suas prioridades. São outras... Daí você fala assim, não, vem aqui, participa comigo por 5, 6 meses de um projeto de compras. Cara, olha, legal, mas não é a prioridade. E às vezes você tem que envolver várias áreas. Então também tinha essas barreiras. Perfeito. Tem aquele livro Ágil do Jeito Certo, né? Que ele fala muito disso, né? Como que você consegue colocar essas pessoas multifuncionais e tal. Então tinha esse ponto também. Mas eu faria de novo, dependendo do nível de maturidade. O nível de maturidade, acho que esse foi o principal. Você entende o nível de maturidade, define para onde você quer ir, tem muito claro para onde você quer ir, e aí começa a definição de melhores processos. Definir o processo, começa a usar ele sem ferramenta mesmo, e depois vem a ferramenta. Perfeito. Acho que esse é o script. E esse projeto teve um nome, né, no Bradesco, né? Teve um nome. Ele começou como projeto de transformação em compras, que era só esse primeiro de avaliar o processo e fazer as melhorias. Depois entrou uma parte de gestão de fornecedores e também o Ariba. Então ele virou Programa Orion. O pessoal, né, foi E esse nome foi definido pelo pessoal do próprio projeto, né? Vocês conversaram e decidiram. Tem um significado nome, né? De novo, acho que uma vez o Alex falou que comprador não é criativo, né? Você falou isso uma vez. Não, eu falo percentualmente. Você tem razão, percentualmente, comprador é uma pessoa menos criativa que o comercial. Exato. Né? O comercial Não, e aí começou assim, vamos aqui o time de projetos, junto com os compradores aqui, vamos fazer um brainstorm de nome. Cara, então era procura-me alguma coisa, sempre era voltado e via para compras. Aí teve uma pessoa que eu acho que no final de semana... Não sei se a história assim, tava olhando para as estrelas e falou, são 3 projetos, o Orion tem o cinturão lá, as 3 Marias, é isso, programa Era Orion. Comprador? Não, era a pessoa que cuida da parte de pessoas dentro de compras. Por isso. A minha estatística. A estatística. A pessoa que a audiência fica brava comigo, né, pessoal? Isso é apenas uma estatística. Defendendo aqui o comprador, vocês veem o quê? Que normalmente o comercial inventa até o produto que não existe para vender. Existe um serviço, ele vende um serviço que não tem. O comprador já não faz isso. Você compra o que não existe? Não. Tá vendo? Natureza... Cadê o escopo, né? Tá no escopo. Você já vai seguir, vai derrubar. E a pessoa que faz a parte de treinamentos, em compras e tudo mais, a Lilian, ela que teve a ideia, e assim, teve a ideia, falou o programa Orion, já era. Pegou. Já começamos a divulgação interna, já tinha toda a estrutura, como que ia fazer, toda a jornada. Foi super legal. Parece que é simples o nome, mas assim, porque daí você começa a entrar nos departamentos e, eu vi o programa Orion, o que é? Deixa eu entender. Daí você começa a gerar um nome. E o legal é que ele teve uma comunicação própria, né? Então, por exemplo, você começa a dar cara para que as pessoas identifiquem também um projeto de quem não é de compras. Então, se eu não sou de compras, mas vejo aquela identidade visual, eu consigo saber que fazia parte do projeto, eu me interesso mais pelo tema, né? Isso é muito acho que legal. vale muito a pena. Aqui eu brinquei, né, que eu fiz o MBA de TI e escrevi a monografia. Porque qual o nome clássico de projeto de conclusão de MBA? TCC, né? Ou de faculdade. TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. E aí o nosso não era, né? O nosso MBA aqui não é o TCC. Aí eu falei, cara, se eu for colocar TCC mesmo no outro formato, na hora que você falar, chegou o momento do TCC, todo mundo vai falar, nossa, vou ter que escrever uma monografia. Falei, cara, eu não posso usar esse nome, né? Exatamente. E aí, cara, eu fiz brainstorm com a equipe e tal, e foi do nada. Tipo, a gente ficou 1 semana, 2 testando, aí, cara, eu jogava a palavra no Google. De repente...
Eu não lembro se a ideia veio do ônibus, cara, que existe. Que eu olhei um ônibus, tem Shift, essa marca, né? Ah, sim, sim. Não tem ônibus que tem Shift, Aham, não? tem. Aí eu olhei Shift, cara, no ônibus na rua. Aí eu olhei, ué, Shift, mudança. Shift soa legal. O nosso TCC, que não é TCC, qual que é a lógica? Não é o cara escrever monografia, é ele implementar um projeto na empresa que gere alguma mudança e transformação. É isso que o cara tem que fazer. É um case, não é um case, é um projeto dentro da empresa. É isso que o cara tem que fazer no nosso MBA. Eu fiz o Falei, cara, MBA tem com que vocês. Eu sei como é que tem que mudar a transformação. Falei, cara, Shift. Aí eu cheguei pro time, galera, é Shift. E ficou muito bom. Ficou Eu legal, posso falar. né? Porque aí você pensa, Shift, você já pensa, né? Você fala, nossa, não é um TCC. Exatamente. Né? E é legal que fora, você fala, mas vai ter gente que não vai saber explicar pra família o que é. Falei, que é legal, né? Porque os caras falam TCC, fala, nossa... Que trabalho. TCC, aí A você BNT, fala, meu, né? Já tô com a BNT. Aí fala, cara, imagina você falando pra sua família, né? Que você tá fazendo Shift, aí o que é isso? Aí você explica. E é legal, quero que explique mesmo. Eu escutei bastante isso no banco, né? Porque várias pessoas fizeram MBA, então a pessoa na equipe, não, eu tô desenvolvendo Shift. Aí, ó, tá vendo? Aí o negócio pega, né, cara? Pegou. Parece bobo. Se fosse TCC, a gente ia falar, tô fazendo TCC. Você, nossa. Mas o nome parece bobagem, mas o nome é importante, né? E o nome ele explicava, né? Então, olha, tem 3 projetos, cada projeto trata de um tema. E aí... E quais eram esses 3 pilares? Exato. Então, nós tínhamos o Nova Atuação de cinturão. Procurement, que era dos processos, desenhar o processo, as melhorias. Tinha gestão de fornecedores. E gestão de fornecedores para o banco ela é muito, muito grande, né? Muito robusta. Então, ela nasceu em um projeto apartado. Então, esse projeto aí foi o mesmo processo de diagnóstico, mas isso aconteceu no ano passado. E agora começam as implementações. E teve o Ariba, então foi o SAP Ariba, que nós começamos no ano passado, que aí é o meio de pegar esses dois, né, tanto gestão de fornecedores quanto o Nova Atuação de Procurement, para que a gente conseguir... E aí eu realmente acredito que jogar a gente para o novo modelo. Porque é muito difícil você fazer essas melhorias sem ter uma ferramenta ali que te apoie. A gente sempre fala, a ferramenta é o meio e tal, mas eu entendo que a gente vai conseguir mudar de nível muito por conta da ferramenta. Porque agora a gente tem processos estabelecidos ali na ferramenta, eu consigo manter um padrão, então os compradores, às vezes, né, o comprador acaba fazendo de forma diferente do outro, porque você não consegue conter um padrão, você aumenta o compliance, enfim, tem vários benefícios, pensando aqui na parte mais de gestão, governança e organização, que a gente estava, no diagnóstico também era necessário. Muito bom. E aí, não precisa fazer merchan, a gente já faz natural aqui para Ariba, aqui com a SAP, mas vocês viram ou testaram, essa é a minha curiosidade, quantas ferramentas? Você fala, nossa, a gente vai olhar 5, porque a galera sempre tem dúvida, né? Fala, pô, independente de por que escolheu, não precisamos nem falar, mas o que foi usado de critério? E vocês chegaram, pô, vou testar, só fiz reunião com o vendedor, né? Qual foi o envolvimento nisso? E esse é um processo longo, né? Longo, acho que é até legal de mencionar, porque o projeto, pelo que eu lembro, o Silvio, que é um dos nossos VPs, ele mencionou que ele tem a apresentação de 2012 para o banco da solução. Então, assim, foi uma primeira conversa que depois ficou outras e outras e outras até chegar no momento do fechamento. Mas foi muito complexo. Outros vendedores vieram, aí pegava o material de 2012. Então, é uma história longa, né? Da história que eu tenho, eu entrei no banco em 2018, né? Então, nesse ano já foi 2018 ou 2019, foi feita uma primeira POC, né? Foi feita uma POC, eu não tenho esse histórico, mas já foi feita uma, mas eu participei de 2020. Então, foi uma POC muito robusta. Então, todo o caderno de requisitos... Explica a POC, que é uma sigla, Prova Conf, a gente não sabe, ainda mais então, de compra. Você está inserido no mundo digital, beleza. Para quem é de compra, sei lá, POC. Então, nós fizemos a prova de conceito, né? Então, que é a sigla em inglês, né? Prova of Concept, né? Beleza, a prova de conceito. Exato. Aí, nós fizemos essa prova de conceito com várias ferramentas. E no que consiste essa prova de conceito? Na prova de conceito, você tem lá, faz toda uma lista de tudo que você precisa tecnicamente da ferramenta te atenda. Boa. Então, tem o caderno de requisitos técnicos e tem o caderno de requisitos, vamos dizer assim, de negócio. Perfeito. Então, por exemplo, eu preciso que a ferramenta tenha fluxo de alçada. Beleza? Checkzinho tem. Então, primeiro você faz ela papel, né? Então, a SAP foi lá e respondeu, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu faço com implementação. E era bem longa a lista. E tem um time de tecnologia. Então, por exemplo, tem conexão nativa com o nosso RP, que na época era um RP on-premises, né? Que era no servidor, e agora ele está na nuvem. Então, beleza. Então, tinha toda essa prova de conceito. Ok.
Aí passamos como se fosse um RFI. Então Isso. passamos E quando você já tinha filtrado o número? Quando você chegou nesse ponto, já tinha filtrado já tinha finalistas, filtrado. digamos assim. Na POC ainda não. Na POC ainda não. Isso, legal. Na POC legal. nós fizemos com alguns, porque era assim, nós pegamos... É o processo, primeira triagem, digamos exato. assim. Boa. Primeiro foi lá no quadrante do Gartner. Boa. Padrão, legal. olhou o quadrante do Gartner, nós olhamos as empresas que estavam colocadas. Então, tinha empresas globais, caso da SAP e outras, e tinha empresas nacionais. Isso. Então, beleza. Primeiro, passa ali para o caderno de requisitos. Definido uma linha de corte. Então, olha, qual que é o percentual mínimo aceitável para a empresa realmente ir para essa POC. E depois disso, foi para a POC. E a POC era uma demonstração mesmo. Legal. Você falou aqui que você... Falou que faz, exatamente. Prova. Agora é a prova mesmo, né? Boa. Então você falou, faço isso daqui e agora deixa eu olhar como é que faz. De cabeça eu não lembro a quantidade, mas eram umas 6, 7 empresas. Boa, assim. é bastante, hein? Bastante. Depois foi afunilando. E aí, para a concorrência, já foram aquelas que passaram pelo caderno de requisitos, passaram pela POC e depois também já estavam aptas para atender. Então, nas empresas finalistas, eram empresas que eu sabia que iam atender. Perfeito. Então, assim, aí é o comprador. Falei, comprador, aí eu como requisitante, né? Agora... O comprador, olha aqui, ó. Agora eu sou um stakeholder, olha aqui, ó. Fiz todo o processo bonitinho aqui. Os compradores participaram, né? Lógico. Mas, fiz todo o processo bonitinho, tá aqui, ó. Agora contrate para nós uma ferramenta. E aí foi assim. E aí teve a negociação e tudo mais, e no final, a empresa que foi a parceira nossa é a SAP Ariba. Boa. E nesse processo, uma grande dúvida que todo mundo tem é a questão de finanças. Vamos supor que você chegou a 3 finalistas e todas, eventualmente, poderiam atender super bem o que você precisava. Né? Agora eu quero entrar numa loja que não precisa ser só disso. Cara, hoje eu tô vendo no mercado até uma gestão de categoria, que eu quero ver se vocês têm lá, que é uma gestão de categoria da categoria de software na nuvem, software as a service. Tá muito difícil comprar, né? Comprar serviço. Porque os fornecedores, de novo, agora não estou nem falando de SAP nem de e-procurement, estou falando geral, né? Cara, você vai comprar CRM, HubSpot, Salesforce, por aí vai. Você vai comprar e-mail marketing, você vai comprar, cara, site. Tem o que você imaginar de software, né? Eles precificam diferente, né? Exatamente. Eles precificam totalmente diferente. Então, você tem um que precifica por núcleo de processamento no servidor. Tem outro que precifica por dados. Tem um que precifica por usuário. É outro cara que você põe usuário e cada funcionalidade custa mais. Curiosidade, vocês têm uma categoria só de comprador, assim, especialista em comprar serviço de tecnologia? Tem uma área específica para contratação de cloud. De cloud, porque é complexo, né? Complexo. Vale muito a pena ter hoje, né? Porque o processo de Strategic Service dele é diferente dos outros, né? Essa equipe ela foi criada, aí saindo um pouco, né? Mas ela foi criada porque o banco, né, teve esse movimento de ir para a nuvem. Então precisou trazer alguém do mercado para realmente atuar com contratação na nuvem. Mas no caso aqui do e-procurement, também era difícil. Era isso que eu queria entrar. Uma empresa, eu precifico por usuário. Uma outra eu precifico de outro jeito. É isso mesmo, né? O próprio procurement tem precificação diferente. Tem diferente. Aí você fala, tá, beleza, e agora? E agora? Como é que você não consegue banana com banana? Fica difícil. Banana, laranja, arroz, frango, difícil, né? Você tenta fazer alguns deparos ali. Olha, beleza, esse aqui a precificação é por usuário, esse aqui é uma precificação diferente, é por grupo, enfim. Mas esse aqui é por usuário e módulo. Pô, já dificultou. É isso. Entendeu? Mas assim, no final a gente conseguiu estabelecer, não era laranja com banana, mas era banana maçã com banana nanica ali, sabe? Perfeito. Chegava próximo. Você conseguia ter alguma similaridade para conseguir chegar no resultado do final. Boa, mas deu um trabalho, né? Conseguir analisar esses trabalho, modelos, né? Muito trabalho. Mas sim, no final... eu entendo que foi um processo de contratação muito robusto. Perfeito. Tanto é que porque nós passamos por todos os processos, tudo certinho, né? Porque compras você tem aquele negócio, pô, eu não vou fazer o negócio errado, né? Né? Tem que dar um exemplo, né? Exatamente. Ainda mais nesse nível, né? Justo chegou minha hora de eu comprar para mim. Então, esse é um direcionamento muito forte. Não, pessoal, vamos lá, ó. Qual que é o script? Tem que fazer o caderno. Afinal de contas, o comprador fala: o pessoal lá, o requisitante, fez errado. Lá, somos nós, cara. Exatamente. Então foi tudo muito certinho. Então passamos por tudo, foi tudo certo e chegamos na contratação. Bom. E agora vamos entrar no projeto em si, né? Como que foi o projeto? Na sua visão, Roberto, quais foram os desafios que vocês tiveram da visão de vocês com eles no projeto?
Olha, acho que o primeiro ponto foi a gente entender um pouco as expectativas, né? Então, a gente pegou toda a planilha deles, todo o levantamento de processo e conseguir adequar isso também na ferramenta, porque, igual ele mencionou, por mais que eles fizeram todo um desenho de processo que deveria estar acontecendo, a gente também tem as melhores práticas globais que vêm com um sistema que é cloud. Então, como a gente, igual ele falou, é o as is possível, né? Até to be, onde a né? gente. É o to be To be possível. possível. Até onde a gente consegue chegar com a solução e os processos que vocês tinham definido. Acho que esse foi um dos maiores desafios. E outro também é a questão de gestão de mudança. Como é um projeto muito grande, em que a gente tem diversas áreas envolvidas, é como a gente mantém todo mundo engajado em cada uma das fases do projeto, né? Até porque nós também fomos o implementador do projeto. Vocês foram implementador também. Exatamente. Então, não foi somente apoiar o cliente como a parte de Customer Success, mas também fazer o projeto acontecer. A gente falou que fazia, né, no caderno de requisitos, demonstrou e agora entrega. Porque para quem não literalmente conhece assim. a estrutura de vocês, Sapariba, vocês têm vocês implementando, mas vocês têm canais também de consultorias, né? Parceiros, consultorias que fazem a implementação. Inclusive, vocês têm aquela classificação, né? Parceiro ouro, parceiro... Exatamente. E nesse caso é até legal porque, assim, por mais que nós fomos os implementadores, a gente também tinha um parceiro envolvido na fase de testes. Então, o Bradesco, ele queria garantir que os testes seriam bem feitos, que as entregas seriam bem realizadas, que tinha alguém que conhecesse muito bem a ferramenta do lado deles também. Então, eles contrataram um parceiro para estar do lado deles e a gente fazendo a implementação. Então, foi sempre ali essas 3 partes trabalhando engajadas. Então, para um projeto desse tamanho, ter esse trabalho de change management é muito complexo, mas a gente conseguiu superar esses desafios em conjunto. Eu até queria ouvir de você também. Fabiano, na prática, vamos pegar, porque eu adoro o tema de change management, né? E de vez em quando eu brinco, né? Com todo mundo em aula, né? Que eu já dei palestra, falo, change management, que gestão, falou, legal, mas na prática, pessoal, isso aqui tem que ser um projeto com calendário. Com certeza. Aí a galera fala, não, Alex, você tá tirando, né, mudando pessoas, mudanças. Eu falei, não, eu entendi, mas na prática, você tem que entender o que tem que fazer e tem que ter iniciativa, né? Tem que ter um cronograma, falar, cara, eu brinco muito, né? Porque a galera dá risada, né? Eu brinco muito. Falar, cara, você vai fazer o projeto Orion, cara, você vai ter que fazer um logo, né? E você vai ter que fazer bexiga e colocar bexiga lá. Tipo, é uma iniciativa, entendeu? É uma iniciativa que você fala, cara, gestão de mudança, legal, mas no fundo é um projeto que você vai pôr a bexiguinha para lembrar da marca e lembrar do projeto, né? E eu tô brincando. Quais foram as iniciativas neste tema de gestão de mudança que foram feitos? E só colocar uma pimentinha, até a questão dos módulos, né? Porque assim, não foi um projeto em que a gente implementou tudo de uma vez. Não, a gente fez uma primeira onda, uma segunda onda. Então, como é que foi manter engajado, né, o change management em cada uma das ondas? Acho que é legal mencionar isso. Eu acho que pegando do projeto como um todo, claro que você tem as discussões de processo, você tem ali alguns problemas, não está funcionando a integração e tal, mas eu acredito que o change management foi o mais difícil de todos. Porque, voltando, né, no nova atuação de procurement no projeto, nós tínhamos change management, no Ariba nós temos, né, o change management, e nós tínhamos um do programa Orion, que também fazia o change. E é isso que você falou, chega um momento que, beleza, você começa o projeto, beleza, deixa eu mapear os stakeholders, fazer a classificação deles aqui numa matriz que for, a matriz que for ali, qual que vai ser o engajamento deles? Então para esse público eu vou fazer esse engajamento, para esse público outro tipo de engajamento. Mas conforme as coisas vão evoluindo, você corre um risco de cair para isso que você falou, de um funil e você acabar ficando muito restrito a algumas ações pontuais. E esse é um problema. Mas no caso aqui, que eu acho que foi um grande diferencial dentro de gestão da mudança, foi o mapeamento de impactos. Porque o que acontecia, né? Como a gente tinha esse to be, né, do o que poderia ser na plataforma, então assim, começou a gerar uma lista de impactos gigantesca. Então assim, tinha impacto, virou um projeto à parte só de impactos. Então foi muito complexo essa parte de impactos organizacionais. E aí a parte de pessoas, nós tivemos, o que o Roberto comentou, como nós estávamos dependentes de uma implementação do banco, que era a mudança do RP, então estava saindo do ECC para o SAP S/4HANA, que é na nuvem, então a gente não conseguia dar o Go Live enquanto não tivesse o Go Live deles. Exato. E aí uma das decisões foi colocar o standalone. Então, dentro de casa, temos já funcionando, vamos colocar o standalone, que o standalone não tem integração num primeiro momento, você põe ele sozinho lá, sem integração. E aí, beleza. Aí teve um momento, vamos treinar o pessoal aqui no novo SAP standalone.
deu muito errado. Acho que é até legal mencionar isso, né? Porque o pessoal pensa, não, deu muito certo. Não, deu muito errado. Mas por que deu muito errado? Porque, imagina, eu tinha o processo que o cara rodava, eu tinha o processo que estava no Ariba, ainda em movimento. Então a pessoa olhou para o Ariba e falou, não, beleza, mas como que eu faço isso? Não, isso aqui... Não, pera lá. Isso aqui, como vai que você vai entrar numa fazer? segunda onda. Né? Então começou a gerar um monte de dúvidas. Claro, beleza, o treinamento a gente depois melhorou, conseguiu explicar, foi mudando e tal. Isso foi uma grande sacada depois, porque agora que entrou, boa parte os compradores já sabiam. Já tinham perrengue. Exato. Mas essa parte foi assim. Então o treinamento, um cuidado com o treinamento, até que o treinamento de agora foi todo um cuidado. A gente começava o treinamento falando de processo. Então, treinamento do Ariba, primeira coisa, processo. Como que está funcionando, o que mudou, quais são as mudanças que são relevantes para o nosso processo, e depois começava o clique do Ariba. Né? E aí na parte, né, então a gente tinha, voltando tudo, a gente fez a parte de mapeamento dos stakeholders, então tinha assim agendas de gestão da mudança semanais, tinha lá as weeklies, e a gente tinha esse ponto de como que a gente fazia o engajamento para diferentes públicos. E é bem complexo. Porque às vezes você fala gestão da mudança, nos benchmarks, tinha empresas que nem contratavam gestão da mudança. Fazia, implementava, treinava e vida que segue. Então, esse foi assim, um ponto assim, fundamental para a gente conseguir ter o Go Live, que foi agora segunda-feira passada. Porque sem gestão da mudança a gente não conseguiria. E legal que no processo de gestão de mudança que vocês fizeram, teve também a questão de avaliação dos treinamentos. Então, por exemplo, nessa primeira onda que aconteceu do Standalone, eles pegaram a avaliação dos usuários e olharam, bom, o que a gente fez de certo e o que a gente fez de errado para que na segunda onda não acontecesse. E isso foi fundamental, porque igual ele mencionou, primeiro a gente falou da ferramenta, foi muito ferramental. E aí quando a gente foi para uma segunda, a gente começou falando de processo, é exatamente como você colocou, porque a pessoa quer saber, tá, o que eu tenho que fazer agora de acordo com o que eu já conhecia. E não, bom, vamos esquecer tudo e implementar uma ferramenta. Não dá para você fazer isso. Então, primeiro explica o meu mundo, depois vamos entrar no ferramental, né? E teve um ponto que você comentou, que a gente, né, tinha a estratégia de contratar a SAP como implementadora também. Tá, beleza, contratamos, deu tudo certo, tinha SAP Ariba, SAP Consulting. Aí falou, não, pera lá, mas eu não tenho conhecimento para debater com a SAP alguns temas. Então nós contratamos uma outra consultoria, então funcionava assim, ó, chegava lá nos momentos de definição de algum processo. Aí eu falava, olha, a gente precisa que o processo seja assim. A SAP fala, ó, é assado. Aí eu virava para essa outra consultoria e falava, é isso mesmo? Confirma. É isso mesmo? Só para ter certeza. Vocês viram em algum outro lugar diferente? Ah, olha, tem essa outra. Então, com os três, no começo era mais tenso, né? Confirma. Não, vi outro lugar e tal. No final, na fase de testes, estavam as três, né? Bradesco, as consultorias, assim, fazendo treinamento. Você nem sabia mais quem era. Era tudo para o projeto. E teve ali final de semana, feriado, o dia que foi, todo mundo trabalhando para conseguir chegar no Go Live. Então, isso também foi um outro... Se puder colocar ali em melhores práticas, essa foi uma que deu um resultado muito grande. Muito grande. Muito legal. Você sabe que você comentou. Isso é muito legal, realmente, né? Porque você ter uma segunda opinião é importante, né? Muitas vezes a gente quer, entre aspas, né, economizar e acaba tempo, né? Ou tempo ou dinheiro e acaba indo, né? Eu brinco muito com o médico, né? Eu adoro ciência, né? E olho muito a questão de, cara, probabilidade. Eu era um cara de TI, né? Um cara de estatística e tal, probabilidade. Então, para mim, na vida, tudo é probabilidade, né? E esses dias eu estava ouvindo um podcast, achei muito legal. Existe um negócio chamado MBA em medicina, que é medicina baseada em evidência. Cara, e na verdade, na hora que eu comecei a ouvir o podcast desse cara falando de medicina baseada em evidência, que é probabilidade, né? Ele fala que essa matéria existe na graduação, mas os médicos não dão tamanha atenção como deveria. Porque ele falou, cara, o que eu acho estranho é que todo médico deveria ser baseado em evidência. Exatamente. Não o contrário. Né? E aí ele comenta, ele falou, é um absurdo, porque na verdade, estatisticamente falando em termos de probabilidade, você tem a chance de um determinado tratamento dar mais resultado do que outro, baseado em alguma evidência que você tem. Né? Em artigo, em publicado, em outro. Ele fala, então... Você tem que aprender a usar o serviço de médico e você deve consultar médicos diferentes para tentar entender o que cada um te propõe. Cara, você ir um médico só é muito arriscado. Né? Porque ele fala, cara, você vai em um só, ele te passa um negócio, cara, se tiver baseado em evidência, se for em 2 ou 3 está dando a mesma coisa, significa que tem uma base que está dando diferente, tem que pesquisar um pouco mais. Ele falou, afinal, o corpo é seu, né? Lógico, você vai confiar no médico? Confia, mas não cegamente, infelizmente. Aí ele conta de negócio de plano de saúde, mas enfim, tem um conflito de interesse. Sim. Então, o que ele está falando? Tem médico que quer usar
a questão de passar mais exames do que precisa, o medicamento, porque ele vai faturando, né? E o convênio vai faturando, o hospital vai faturando de acordo com o volume, que é um conflito de interesse, não vamos entrar nessa ética. Sim. Mas o que eu quero comparar é que no mundo do business é a mesma coisa. A SAP, independente de ser a SAP aqui, poderia ter um conflito de interesse e não necessariamente de querer prejudicar, mas ela poderia ter um conflito de interesse e falar, cara, eu vou fazer o que é mais rápido e mais seguro. E não necessariamente o melhor. Você fala, cara, eu vou me arriscar. E você tem um terceiro que confronta o pedido e fala, opa, mas assim também dá para fazer e pode ser melhor para o Bradesco. A SAP vai dar mais trabalho. Mas, existe... e daí? Na verdade, não chegou essa analogia. Entendeu? Era a segunda opinião. É isso, é uma segunda opinião, porque pode existir um conflito de interesse. E eu não estou falando que o conflito de interesse é antiético. Não. É um conflito de interesse de risco. Você não quer assumir um risco, de repente. E existe o CPF também, porque a consultoria é extremamente importante a gente lembrar que existem pessoas que atuam em projetos diferentes. Então, por exemplo, igual você mencionou, a consultoria falou pra gente, putz, vim em outro lugar dessa forma. Por quê? Porque teve uma atuação específica daquele CPF que conhecia o outro cliente. Então, é bom a gente ter mais de uma pessoa, porque são vivências diferentes e, querendo ou não, a implementação influencia muito o profissional que está ali. É isso aí. Né? Então, é bem porque importante. Porque as consultorias, estou falando das Big Four agora, tá? É interessante, falando esse paralelo ainda, né, do medicina baseada em evidência, de projeto baseado em evidência. Exato. Cara, as Big Four, elas têm um trabalho muito forte de ter uma área, vamos chamar assim de, portal do conhecimento, para ficar fácil, né? Que hoje é tudo digital, que é o que eles vendem. E eles têm um processo de Strategic Service, que é o processo de consultoria das Big Four. Eles são muito fortes de falar o seguinte, consultor que está no Bradesco, um exemplo, você, antes de responder para ele, vai no portal do conhecimento, vê projeto no mundo inteiro, porque tem um monte de paper lá das consultorias, implementando não sei o que em Angola, implementando não sei o que no Japão, implementando um projeto no Brasil. O cara tem que estudar para voltar lá e dar uma solução, porque ele tem que coletar mais evidências do que ele ficar somente no projeto que ele fez. Mas a gente sabe que existe esse conflito, né? Existe. Dependendo da pessoa. E aí eu estou dando essa dica, por quê? Porque às vezes nós deveríamos ter essa postura de cobrar, né? De chegar para a consultoria, qualquer que seja, e falar, consultoria, legal, eu quero que você estude e me mostre 10 projetos. Ah, mas eu só trabalhei em 2. Pergunta para a galera, vai no portal do conhecimento, me mostra 10 projetos de implementações parecidas nesse ponto. Né? A gente poderia ter essa cabeça de evidência na hora de usar o projeto, né? Porque você paga a consultoria e espera que ele traga, não ele, mas que traga mais exemplos. Né? Teve um momento que a gente fez isso, até gestão da mudança. Estava em discussão de gestão da mudança, falou assim, pessoal, como que a SAP Alemanha faz isso? É exatamente assim? É isso aí. É só esse jeito, assim, não é possível, é só o único jeito. A gente falou assim, pô, então o mundo inteiro faz dessa forma, vocês garantem? Garantem. Ah, beleza, então não tem muito o que fazer, né? Então, mas a gente tentou por várias vezes sair assim, não, beleza, porque a gente olha muito Brasil, mas tentou olhar para fora, olhar para outros lugares para trazer, porque para nós, assim, pensando no Bradesco, essa é muito importante essa jornada, porque a gente está falando de 4 anos de projetos, implementação e tudo mais, porque agora sim a gente pode falar, não, agora a gente tem uma plataforma, eu consigo agora ir para uma jornada digital. Eu consigo agora ter uma espinha dorsal, que agora é o SAP Ariba. O que eu vou conectar nela agora? Então, assim, não dava para fazer mais ou menos. Eu tinha que fazer assim, o melhor possível ali de processo, de como que a gente ia fazer. Para agora, beleza, processo estabelecido. Claro, vai dar problema, vai dar um erro aqui, padrão de qualquer implementação. Ajustou tudo isso, passou? Beleza, e agora? Pô, qual que é a melhor ferramenta do mundo para isso? Qual que é para isso? Pô, é a própria SAP? É alguma outra? Conecta aqui. E a gente agora consegue criar isso. Perfeito, que é o que eu estou dando bastante em palestra, e aí vocês estão investindo muito em tecnologia para ser um hub. Né? Exatamente. A SAP está isso aí, o landscape de procurement. A SAP está muito forte em fazer um hub em que várias coisas se conectem de microserviços via API na plataforma de vocês. Né? Sim. E é uma coisa até legal mencionar isso, porque a gente estava no Go Live, que aconteceu faz pouquíssimo tempo, e o Manuel chegou pra gente e falou assim, SCP, muito bom que a gente deu o Go Live. Manuel é o diretor de compras. Exato. Ele chegou assim, ótimo que a gente deu o Go Live, só que a gente tem próximos passos. Para esses próximos passos, eu quero que vocês me tragam
3, 4, 5 benchmark com outras empresas, não somente no Brasil, para que a gente entenda como eles estão trabalhando inteligência artificial e outros fatores que agora, depois da ferramenta do procurement, eles começam a olhar. Então, exatamente o que você falou daquela questão de baseado em evidências, né? Outros projetos, como é que foi a implementação, para que a gente consiga trazer essa visão para dentro do Bradesco. Então, é algo que é orgânico deles, sempre olhar para fora e pensar como eu faço outras coisas. No Go Live ele já estava olhando para frente, né? Eu falei, gente, já, né? Não, e nesse dia do Go Live, ele fez uma analogia muito interessante com a mudança que uma ferramenta traz para a vida das pessoas com o nascimento de um filho, né? Então ele falou, bom, ele comenta, né? Eu era um casal solteiro, então, né? Ele e a namorada, a esposa na época, e eu preciso ir para algum lugar, eu vou tranquilo, né? Não preciso ter tanta programação, não sei o quê. Chega a primeira filha, né? Eu tenho 2 também, sei, vira de ponta cabeça, né? Você, filho, agora eu consigo me planejar, mas antes era mais simples, agora é mais complicado e tal. Ele falou, olha, a ferramenta vai ser bem parecida com isso. Antes talvez era mais simples aqui, você mandava um e-mail e resolvia, agora você tem que entrar na ferramenta, tem que colocar, vai causar desconforto, vai causar um pouco de incômodo, mas tem um ponto importante, a ferramenta é nosso filho. Todo mundo aqui, ele apontou, tinha 100 e poucas pessoas, vocês são pais, vocês são mães da ferramenta. E o que o pai ou a mãe não faz? A gente não fala mal do nosso filho. Você não vai falar que seu filho é feinho. Então, assim, é o filho que a gente vai crescer, vai colocar numa escola melhor, vai fazer ali um curso de inglês, eu vou melhorar esse né? Eu vou dar, e é esse o ponto voltando para agora a gente conseguir ter esse hub. Tem uma deficiência aqui que eu preciso olhar para fora, vamos conectar aqui outra, vira um novo projeto, aí sim eu entendo que é um projeto mais curto, e a gente está muito nessa pegada de melhores práticas globais. A gente viu muitas empresas tentando encaixar o processo na ferramenta e várias deram errado. Então, assim, eu contrato uma ferramenta, gestão de fornecedores. Não é possível que o cara que tem todos esses clientes com um perfil parecido que o meu, e eu, aqui dentro de casa, defini um processo que é muito melhor que o dele. Deixa eu adotar o dele, vamos fazer o que ele faz, o jeito que é feito. Claro, tem um ponto que é meu aqui, que eu não abro mão, mas para a gente conseguir entregar os melhores resultados. Isso ficou muito claro, assim, todos os benchmarks, internacional, nacional, e os cases que a gente via passar. Para fechar, a última pergunta do projeto. Você comentou muito das ondas, né? Isso. Que foram implementadas por ondas. Quais foram essas ondas? O projeto, primeiro teve o standalone, que foi essa que não tinha integração, foi a primeira onda, vamos dizer assim, e agora nós fizemos 4 ondas. Então, a gente não fez esse standalone, só uma curiosidade, standalone, quando ele entrou standalone, ele entrou para 100% das compras ou entrou só para uma compra determinada? Ele entrou, em termos de... Sempre quando tinha interação com o mercado, eu fazia pelo standalone. Tá bom. Então, por exemplo, chegava pelo sistema antigo a requisição, aí o comprador pegava do sistema antigo, fazia a negociação com o mercado e voltava para o sistema antigo para gerar o contrato. Tá bom. Era essa a Mas eu digo, migrou para 100% das compras do nosso comprador. Não foi do tipo, porque tem gente que faz uma onda do tipo, cara, eu vou implementar somente compras estratégicas, da pau pequenininho e depois eu vou migrando e depois eu ponho para todas as compras. Não, já foi para 100%. Foi para 100% para dentro de casa. Boa, né? É isso, dentro de casa. Dentro de casa. Mas assim, tinha fuga porque não tinha jeito. Porque o processo como antes era, a tratativa comercial era por e-mail, foi muito mais simples, né? Você mandou e-mail e está resolvido. Então, essa demanda chegou ontem, eu preciso e tal, fazia por fora. Mas assim, o índice foi melhorou bastante no final assim do standalone, já estava bem melhor, mas agora está 100%. E aí, a próxima segunda onda, o que foi? Agora nós definimos 4 ondas. Perfeito. Então, a primeira, nós colocamos 5 áreas, que são áreas que são parceiras nossas desde lá de 2020. Então, são áreas que já estão começaram no projeto de transformação, passaram pelo Oreo, agora estão no Ariba. E são áreas que são bem relevantes em questão de volumetria, né? E financeiro também. É isso aí. Então, e aí a gente... E tem essas 5 áreas, elas contemplam todos os nossos processos. Tá. Então, beleza, fiz o Go Live, está funcionando. A gente não desligou o sistema antigo, por enquanto. Então, beleza, essas áreas estão começando. Um exemplo de área? Nós temos a área de patrimônio. Boa, então, isso aí. Toda a área de patrimônio, toda a área de cartões também está começando. Então, começamos. Essa é a primeira semana de Go Live do Ariba. Está bem no comecinho ali. Depois a gente vai para uma segunda onda que a gente estendeu um pouco mais, um mês para frente.
Então, qual que é a ideia? A gente avaliar como foi essa primeira onda, Com essas áreas. Perfeito. o que deu certo, o que deu errado, lições aprendidas. Então, a gente está criando indicadores ali de qual que é o sucesso para a gente seguir para as próximas ondas. Então, faço uma segunda onda, depois uma terceira com 15 dias e depois a última onda, que aí entram todas as áreas. Boa. A gente está nessa. Tá, vai dar... Já Mas tá é dando legal frio na que- barriga, emoção. Mas é legal que dá o tempo de adaptação, igual você mencionou. Acho que as lições aprendidas, elas são muito importantes para as próximas Sim. ondas, né? Porque pensa que qualquer problema que eu tiver não impacta a empresa inteira. Eu impacto uma área, resolvo, e aí eu vou para as demais já com um processo mais estruturado, mais certo, sem passar por esse perrengue, obviamente, ali com as outras áreas. Mas no dia, assim, a gente deu go live na segunda. Domingo era meio-dia, a gente estava fazendo um teste que faltava. Aí você fala, nossa, aquele frio na barriga, né? Aí você tá preocupado com o evento, Almoço tá com a preocupado. Ariba, jantar com a E Ariba. agora tal. Não, beleza, deu certo, Deu entrou. certo. Aí agora, beleza, vamos lá. Ah, deu um problema aqui, deu um problema ali. Pô, aqui ficou melhor e tal. E agora é vida que segue, né? Boa. E com os fornecedores, que foi lá no outro, foi tranquilo? Ou deu perrengue nos Então, fornecedores? dos fornecedores tem isso, né? Essa mudança por uma ferramenta tem aquela É, dificuldade. Isso. Ah, cadê minha senha? Ah, não consigo entrar. Ah, não sei o quê. No standalone, teve esse ponto dos fornecedores, mas foi mais tranquilo do que eu imaginava. E aí, o que nós fizemos agora para o Go Live total, vamos dizer assim? Então, nós fizemos 9 eventos com os fornecedores. Então, reunião com os fornecedores, então era aberto, entrava com os fornecedores que podiam. Ó, vai mudar, a gente está mudando, está indo para o Ariba e tal. Depois foi feito um treinamento pela SAP com os fornecedores. E um ponto positivo de ser uma ferramenta global é que 50% dos nossos fornecedores já utilizavam o Ariba em algum lugar. É o nosso caso, que vocês são clientes nossos aqui. Eu não Então- lembro da minha equipe comercial, acho que não foi nenhum treinamento. Cara, e Se nunca precisar. reclamou, porque, cara, nós estamos tão acostumados, cara. Eles usam aqui minha área comercial, usa 10 sistemas diferentes e já está acostumado em tudo, né? Então... O que dá uma dor no coração pra gente, às vezes, que dependendo do player, né? Você tem que pagar, né, pra participar, né? o nosso foi... Não é, foi mas eu digo, sem, tem player que você tem que pagar Sim. por um, paga por outro, você paga pra entrar e tal. Cara, aí tem que pagar aqui pra participar de Depois um, que pagar de tiver outro, você uma vai- concorrência aí que vocês participam, você me dá um feedback de como que tá. Boa, Depois você boa. me fala como que tá lá, que a gente tem que melhorar É. a visão do fornecedor. Então, fizemos isso também com os fornecedores. Então, claro, tem essa dificuldade normal, né? Porque tem fornecedores que são menores, então, às vezes tem uma dificuldade de acesso. É normal, né? Não tem como. Normal. Mas as grandes, que é o caso de vocês aqui e outros, pô, o cara já acessa em tantos lugares, que às vezes ele entra em contato com a gente, ó, dá para melhorar isso. Aconteceu, ó, isso aqui eu acho que dá para melhorar, pô, aconteceu esse problema, então tá super bem. Beleza. E para fechar, o que vem de próximos passos? Vai fazer as 4 ondas? O que tem para o futuro aí no roadmap? Ó, agora nós temos 3 projetos já mapeados. Então, tem um projeto de gestão de fornecedores, um que é entender a parte de realmente plataforma, se eu preciso de alguma plataforma adicional, porque a gente tem muita regulamentação. Perfeito. Então, como que eu faço uma qualificação de um fornecedor de forma mais rápida com os sistemas as plataformas que existem? Tem gestão de contratos também, que é a mesma coisa. A gente está olhando, pô, como que eu consigo até... A gente viu alguns casos de inteligência artificial para ver se faz sentido para a gestão de contratos. Legal. Então, olha nossas bases, tem algum insight para o nosso contrato. E tem um outro específico de dados. Então, esse foi um caso mais pensando no make or buy, esse a gente está mais no make nesse primeiro momento. Tá bom. Então, a gente está avaliando todos os dados que tem no SAP Ariba, e tanto As APIs, e a gente está junto com a SAP, olhando as APIs para jogar para um Data Lake, para daí rodar o SaaS e aí a gente conseguir... Sopa de letrinhas, né? Mas basicamente tirar os dados do Ariba, jogar para um lugar para ele organizar e depois volta os relatórios. E vocês estão já com alguma ferramenta, né? Tipo um Power BI. Power BI, SaaS, né? já temos todas as ferramentas. Boa. Mas porque tem também a possibilidade de já contratar uma empresa que faz isso. Lógico, pronto. que já faz pronto. Mas acho que foi uma estratégia muito mais... Deixa eu conhecer primeiro como... Assim, não é expectativa eu ficar tão boa quanto uma empresa, não é o caso, mas eu primeiro entender como que funciona o Ariba ali mais no detalhe. Você sabe, fala. E querendo ou não, é uma curva de aprendizado, isso que eu acho legal. Primeiro eles implementaram a base, e agora é começar a olhar, bom, o que a gente consegue melhorar? Então, o que a gente consegue automatizar, trazer de inteligência para que complemente o processo. Mas a base eu já tenho. Já tenho. Né? Fica muito Você mais sabe que aqui a simples. gente tem, né? Que a gente está nos Play Talks aqui, que é em Brás, que é a nossa escola, mas a gente tem uma outra escola chamada Ibramerc,
que é a nossa escola de inteligência de mercado, né? E a gente, assim como a gente é super especialista em compras, tem uma outra escola nossa super especialista em M, né? E nós temos um evento grande de M, temos o MBA de M aqui, né? Eu já dei muita aula, inclusive foi assim que eu vim para cá dando aula de inteligência, não de compras. E eu sou super polêmico, né, quando a gente fala de dados, e eu particularmente acho que você tem razão de fazer o que você está fazendo. Eu vou falar por quê. Eu sou super polêmico, cara. Eu lembro que há 3 anos atrás eu fui palestrar no nosso evento de M, e eu palestrei que Big Data é uma falácia, né? Era o título da palestra. Big Data não serve para nada. Cara, galera, você imagina? Cara, Big Data era um negócio mais importante e tal. Eu cheguei no palco e falei, Big Data não serve para nada. Já começou assim. Comecei assim a palestra. E todo mundo olhava e falava, cara, esse cara é louco, velho. O cara tá no Fórum Inteligência, o cara vende curso para nada e tá falando que é. Mas por quê? Porque quando eu pego a questão do cérebro, a questão de usar informação para tomar decisão e a questão do volume no Big Data ser gigantesco, no fundo, poucos relatórios, no fundo é isso, poucos relatórios, filtros, pesquisas e cruzamento de dados, o ser humano consegue de fato usar para tomar decisão. E a gente faz muita coisa em projetos assim de implementar de uma vez que, cara, 70%, 80% não serve para nada. As pessoas não usam, não tomam decisão, não tá? Não. Então não adianta ficar fazendo um BI, cara, assim, fala, o BI é a salvação, cara, não é, né? Na verdade, você tem que ser muito pontual no BI, testar se o relatório tem uso, testar se está mudando o comportamento de compra, facilitar o uso para o cara, porque senão, você imagina, fala, nossa, agora é legal, eu tenho todos os dados, eu consigo fazer o spend análise muito bem feito. Aí você vai ver o strategic sourcing do comprador, cara, ele não usou. Ele usou para priorizar a categoria. Exatamente. Priorizar essa categoria é importante, mas spend de tanto, legal. Agora, na hora de você ver ele fazer a matriz Kraujic, ele não puxou o dado para jogar na Kraujic. Você fala, cara, não é possível. Não é possível que o cara não fez isso. Aí você tem que primeiro aculturar, porque se encher de BI, cara, que a consultoria vai te vender um pacote grande, tende a ter muita coisa que não vai ser usada. É o que você falou dos médicos, né? 2, 3 opiniões, sucesso. Né? 10, você já começa paralisa, a ficar né? Pouco, é muita coisa. É muita coisa. Mas a gente decidiu dessa forma. Eu então, acho uma boa, legal. Entendo, e até para elevar o nível de maturidade interna do assunto. Data-driven. É isso, tem que treinar o pessoal em data-driven. Porque senão já vem pronto assim que funciona. Não, eu preciso disso? Faz sentido para a minha operação? O que eu preciso? Acho que esse é o grande ponto. Né? Quais são as métricas de sucesso que realmente eu olho? Porque o que eu vejo muitas empresas, não, eu quero vários relatórios, tá? Mas o que realmente você vai consumir no seu dia? O que é uma métrica de sucesso do seu projeto? Se você não tiver isso definido, não adianta eu te entregar, igual a gente tem 200 APIs. Né? Não, então, você vai utilizar as 200? Não, porque o que realmente você utiliza não é aquilo. Então, faça o básico, depois disso explore um pouco mais. Né? A gente geralmente sai do conceito de quero tudo para depois um pouco. Exatamente, é isso mesmo. Bom, Fabiane, para a gente chegar, temos as nossas perguntas ping-pong no final aqui, certo? E a primeira pergunta ping-pong que eu tenho para você é uma frase de impacto. Olha, talvez não é uma frase muito elegante, mas para mim funcionou muito, tá? Não, elegante no sentido... Não precisa ser elegante, importante não é deselegante, né? Ela é o se vira, mas deixa eu explicar o porquê. Boa. Adorei. Sabe por quê? No começo da carreira, entrei no banco, assim, né? Você tem aquele negócio, ali os cargos mais altos, fala, caramba, você tem uma admiração por aquilo, né? E aí, eu lembro que tinha um gestor que a gente sentava aqui assim e atrás ficava ali o diretor, superintendente. Isso lá em 2012, 2013, né? A estratégia de negociação era um papel, né? Então, você fazia estratégia, imprimia, todo mundo assinava, tá a estratégia aprovada. E aí, eu mandei para ele, assim, levei para a mesa dele, ele assinou, falou, beleza. Aí eu falei, não, eu preciso da aprovação ali do superintendente. Ué, sou eu que aprovo? Falei, não, ela. Então, vai lá, se vira, fala com ela. Aí, caramba, né? E aquele, você ainda começo de carreira meio tímido. Então, e tal. E aí, assim, eu sei que não é o melhor modelo de gestão, mas para mim funcionou muito bem. Hoje, eu me falo se vira. Então, tá lá, problema, tá acontecendo um problema. Eu falo, cara, se vira, é você. Você desenhou, você implementou, não tem, né? Então, funcionou para mim, eu sei que não funciona para todo mundo, que essa autonomia do se vira, vai lá, mas para mim foi uma mudança ali de pensamento importante. Eu acho legal, viu? Eu sou polêmico, né, cara? Eu acho legal. Lógico, a gente acabou de criar uma frase agora para 2024, uma frase de mote, né? E, cara, na hora de criar, a gente criou com toda a liderança, uma imersão da polêmica danada, né?
que eu queria usar a palavra desconforto, né? No meio da frase, né? Qual que é a frase? Agora eu fiquei curiosa. A frase ficou ousadia para sonhar e adversidade para superar. Legal. Muito boa, muito Essa boa. foi a frase que a gente criou para 2024. Impactante. Então, 2024 é isso. Eu quero falar, cara, sonha. Cara, sonha. Vai dar trabalho? Vai ter adversidade? Vai. Mas você precisa superar. É isso que a gente quer para 2024, cara. A gente tem coisas ambiciosas para fazer, mas vai dar problema, entendeu? Vai ter mudança, Sim, vai dar trabalho. E eu queria usar a palavra desconforto. Mas a adversidade eu achei muito melhor. Criar a palavra, eu falei, concordo. Foi o RH que falou, com certeza. Não, foi todos os líderes lá. E não foi o RH, não. E eu preferi a diversidade. No fundo, eu achei muito mais legal. Mas, por que você vê que eu sou esse cara polêmico? Porque, na verdade, o que eu já tô vendo assim do ano? Fala, cara, às vezes tem muito colaborador que fala, não, isso aqui vai dar trabalho, não. Galera, para você crescer, para você fazer, vai ter desconforto, vai ter diversidade. E no fim a gente fez essa frase e o nosso cuidado foi, a gente precisa explicar. Porque tem gente que vai olhar e falar, então a tua é muito boa, mas precisa explicar. Precisa explicar. Precisa sentar, tomar um café. Precisa falar, cara, eu vou usar, mas tem um sentido. Isso, deu um direcionamento, cara, aqui se vira. Não é assim, se vira e... Se vira e vai, mas eu gosto. Exatamente. E falando nisso, é quase não é a mesma frase, a não ser que você queira usar um conselho que você recebeu de alguém, de algum líder, de alguma pessoa, de um pai familiar, que você guarda até hoje esse conselho. Legal que a frase dele cabe para tudo, né? Caberia pro conselho. Não, mas assim, que recentemente meu pai faleceu agora em abril, então ele está muito forte, né? E não é um conselho, mas é uma pessoa, né, que admiração. E quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos, então ele bem mais velho e tal. Em 1971, ele teve lá, quebrou, né, e tinha um dinheirinho para comprar um sítio, uma fazenda ali, que era puro mato, assim, não valia nada, só mato. E ele ficou, acho que 10 anos morando ali, sem energia elétrica, sem nada. Caramba! Tipo, ali... E era um negócio... E aí isso, para mim... E aí depois que as coisas melhoraram, que foi quando eu nasci, né? Porque depois eu nasci em 86, isso foi 15 anos depois. E era longe, né? Ele saía de casa. E no interior, longe, né? É longe, né? Então ele saía de casa todo dia, ia para lá, chuva, sol, ficava em cima do trator, passando lá o defensivo agrícola e tudo mais. Então, assim, foi muito nesse negócio que sempre ele trazia do... vai para cima. Não tem, assim... aí você tem algumas discussões que eu tô ali, assim, falando, caramba, cara, meu pai passou por tanta coisa, não tinha nem geladeira, cara, e a gente não quer fazer um negocinho, vamos pra cima, cara, vamos fazer acontecer, entendeu? Não olhar as dificuldades ali, né? Cara, assim, eu não acho que, claro, cada um tem uma história, mas, a gente tá falando de um negócio tão simples aqui, vai dar 3 horas de trabalho, o cara ficou uma década, tipo, enfurnado num sítio com mato e fazendo as coisas acontecer. Então, para mim, foi isso. Esse é um exemplo. Na verdade, o conselho que você está dando, que é super legal, é um conselho mais por exemplo do que pela frase. A frase... as frases dele não eram as melhores, né? Mas era ser porrada. Mas era, vamos para cima, vamos fazer acontecer. E linka também com... Que aí, sim, uma frase que é do meu sogro, que era... Ele brincava assim, quero nem que morra. Então, assim, cara... Tem que fazer tal coisa. Cara, a gente vai fazer nem que morra, cara. A gente vai fazer esse negócio acontecer. Vai até o fim. E fazia. Não, era um negócio impressionante. Tem uma frase, eu não vou entrar muito em religião, mas eu tenho uma frase interessante religiosa, né? Que parece religiosa, né? Que tem uma frase de religião que fala, se você quiser pregar, né? Pregue, né? A palavra, por exemplo, de Jesus, né? Pregue a palavra de Jesus. Se precisar, fale. Exatamente. É verdade. É muito legal essa frase, é muito mais pelo exemplo, é muito mais pelo exemplo do que pela... Você fala, se precisar, fale. Todo mundo fala, vai pregar? Nossa, vai vir um pastor, um padre, alguém dá uma palestra, né? Se precisar, fale. E esses dois isso, né? São os exemplos. São exemplos. Caras, o exemplo é muito mais forte que uma frase, a palavra, É muito mais forte. Então, eu vejo esses dois aqui que, para mim, são fundamentais. E agora, uma competência, mas só vale falar uma, que todos devem dominar atualmente. Olha, eu entendo que, pensando agora mais assim, mundo até de compras, mas serve para tudo, eu acho que é a curiosidade. Essa curiosidade um pouco de indignação ali. Sei que é uma só, mas a curiosidade nesse sentido. Que é, assim, o comprador, ele precisa ter a curiosidade. Chegou a requisição, se ele só fizer ali o básico, faço 3 cotações e vou e fechou, cara, talvez ele sobreviva por algum tempinho. Se ele não tiver curiosidade, como que funciona esse mercado? Tem outro lugar melhor para fazer? Esses fornecedores são esses mesmos? O escopo está adequado? Eu preciso mudar? Esse volume, o cara... Sabe?
ter essa curiosidade de tentar fazer alguma coisa diferente. Para mim, isso acaba linkando um pouco com os outros, né? Sempre. Mas eu vou te falar, todo convidado que a gente vem tem tudo É sinergia tudo lá. parecido, mas parecido. essa parte de curiosidade. Muito bom. E uma coisa que você, durante algum tempo, muito tempo, acreditou ser verdade, e depois você mudou de opinião. Você fala, nossa, eu sempre acreditei nisso, e eu falei, nossa, na verdade eu estava errado. Tem um que também é mais voltado para começo de carreira, mas depois você vai entendendo, né? Que é, quando eu comecei, assim, na carreira, eu falei, pô, isso aqui é uma maratona e todo mundo está correndo para ser campeão. Então eu cheguei e falei, pô, todo mundo quer ser diretor, né? Pô, vamos correr todo mundo para ser diretor. E eu correndo. Só que de vez em quando eu olhava para o lado, tinha pessoa que não estava correndo. Mas correndo no sentido de, às vezes, aquele estágio, do momento de vida da pessoa estava ótimo. Pô, eu não sabia a história de vida da pessoa, às vezes ela já alcançou ali um patamar, até financeiro, ok, e estava tudo certo. Aí depois eu também descobri, né, já corri, menos que você, mas já corri, que não, né? Que também na maratona, cada um está fazendo o seu, né? Às vezes a pessoa é baixar o próprio tempo, às vezes a pessoa é conseguir completar a prova. Então, mas começo de carreira, eu falei, caramba, pô, por que o cara não está correndo? Vamos correr, vamos, gente, então, não sei o quê. Então, eu demorei a acreditar que isso era assim que funcionava. Era assim que funcionava. Cara, eu acho uma descoberta bem legal sua. E você sabe que se a gente, mesmo você sabendo disso eventualmente, eu também, se a gente se distrair um pouco, a gente esquece. Vou falar por quê. Cara, tava almoçando outro dia aqui com os outros diretores. Cara, não dá. Que absurdo, que não dá. A gente, cara, não faz isso, o fulano não faz aquilo, e não sei o que lá. E, cara, tá assim. Aí eu falei, fulano, cara, o ano passado a gente falou a mesma coisa. Aí eu falei, vamos parar um pouco, vamos refletir. Olha só, você entrou aqui como? Né? Você entrou como um vendedor iniciante aqui. Você hoje é diretor aqui. Você está cobrando o negócio dos outros, que é o que você fez para chegar aqui. Mas nós somos em 4 diretores. E os outros? Cara, os outros 400, 500 pessoas que passaram pela live que não estão aqui no teu lugar. Sabe por quê? Porque você é diferente deles. As trilhas são diferentes. Você é diferente. Ele não tem a ambição que você tem. Exatamente. Era isso. E a gente, às vezes, pega uma ilusão de que a gente vai querer um colaborador, cara, que entregue, às vezes, mais que a gente, que seja tão... Puta, a palavra inteligente é meio pesada demais, né? Porque ela tem multifacetada. Mas vamos pôr a inteligência multifacetada, com hard skills, soft skills, com dedicação. Não estou falando de QI matemático, né? Cara, ele não tem a mesma, né, inteligência e competência que você tem para ter chegado aqui em todas as plantas. Ele não quis tanto quanto você ter chegado aqui. E ok. E beleza. Então, beleza, cara, o raciocínio de alguma coisa que eventualmente você faz em 1 minuto, cara, ele vai fazer em 15 minutos, porque é a competência, a velocidade que ele tem para hoje. E se a gente não entender que esse funcionário vai estar lá e eu não vou ter 10 vocês no time, cara, a gente não vai nunca conseguir montar o time. Exatamente. Você tem que montar o time para saber que tem cara que não vai chegar. Imagina se todo mundo também fosse igual, todo mundo correndo a mesma corrida, como ia ser maluco, porque muita gente com muita sede para fazer alguma coisa ia acabar ou todo mundo fazendo igual, né? E aí a gente tem um problema porque todo mundo fazendo a mesma tarefa, ou se não, a gente ia ter mais dificuldade ainda para se conversar, porque às vezes o meu ponto, né, os meus pontos ali que eu preciso melhorar vão ser muito parecidos com o seu, porque a gente está correndo a mesma corrida. Então é tão legal essa diversidade, né? Demorei para entender no seguinte sentido, pô, mas vamos, pô, vamos aprender, vamos correr atrás. Eu sou extremamente assim. Isso é o básico. Cara, na hora que a gente passa a tarefa, pode reparar. Por isso que eu falei, voltando, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente esquece disso que a gente está concordando hoje. Esquece. Cara, você fala assim, cara, passei uma tarefa para essa pessoa e ela está demorando 3 dias. Cara, isso é um absurdo. Absurdo. Como é que está demorando 3 dias fazer isso aqui? Não, mas é isso. Não é isso mesmo. Eu vou mostrar para você. Aí você vai lá e faz em tipo 1 hora a tarefa. Você viu? 1 hora, demorei. Como é que a pessoa está demorando 3 dias? Aí você esqueceu que você está 20 Nossa anos. Senhora, cara, não dá pra comparar. Você esqueceu toda a sua trajetória. Não dá pra comparar, meu. Lógico que você faz em 1 hora, cara. O cara faz em 3 dias. Dia você já fez em 3 dias. Um dia você já fez em 3 dias. Exatamente. Cara, e a gente esquece. Como a gente esquece desse negócio? Eu vou assistir cara? De novo quando eu esquecer. Assim, eu pego esse pedacinho da entrevista e vou lembrar. A gente esquece, cara. Vira e mexe, a gente esquece. Fala, realmente, cara. Na hora que você passa uma atividade, né? Você passa a atividade e fala, beleza, isso aqui é pra amanhã. O cara fala, pra amanhã não dá. Não.
Porque Dá. pra você... Eu faria, Cara, de vez né? em quando eu coloco margem, né? Eu coloco margem. Falo, cara, isso aqui eu faria em quanto? 3 horas. Se eu passar um dia pro cara, beleza. Não é beleza. Tem que entender o Exatamente. nível, entendeu? Exatamente. Cara, é isso. muito louco. Eu isso demorei pra É. ter essa sacada, assim. Foi Eu tenho. dolorido. Essa é uma dificuldade pra mim também. Mas é pra todo mundo. É. Mas eu vou Não, conseguir. e nem pô, não, nada disso. Eu também tenho coisa que eu vou demorar muito. Do Mas mesmo jeito. Do mesmo jeito que talvez alguém me cobra da mesma forma, mas isso eu aí. demorei isso para entender, pô, cada pessoa tem uma história de vida, às vezes a pessoa teve uma história assim, assado. Então ela tá aqui hoje, já é um negócio super importante para a vida, para a carreira. Então, foi isso. É isso aí. Perfeito. E pra fechar, Boa. uma música pra você indicar pra nossa playlist. Uma aqui. música. Sair daqui já no Spotify. É Vamos isso ver. aí. No Spotify. Eu trabalhei nos Estados Unidos, no McDonald's. Olha só, Que hein? legal. E aí eu fiz aquele intercâmbio e tal. E aí tinha um momento que você tinha que lavar toda a louça do McDonald's porque eu fechava a loja. Então eu ficava ouvindo Los Hermanos, Racionais e ficava ouvindo Nação Zumbi, que não é tão famosa, Com mas certeza no fone de no ouvido. fonezinho ali, só Imagina, lavando né? ali. E uma dessa playlist ali, uma música dessa era o Vencedor do Los Hermanos. E por quê? Porque ele tem uma hora que ele fala assim, faço o melhor que sou capaz para viver em paz. Aí, Essa aqui, ó. Essa aí, ó. É isso aí. Vou escutar lavando louça hoje. Vamos ver. Não, mas é interessante, porque ele acaba falando assim, voltando um pouco da Sim. pergunta anterior, que parece que todo mundo quer ser vencedor, mas calma, você não precisa também perder tudo para ser um vencedor, não. Faz as coisas do dia a dia, vai fazer as coisas lá, brincar com o filho e tal. Então isso me pegou. Você vê, estou falando de 2008 que eu ouvia e lembrei agora, assim, de como que encaixa nesse momento. Sabe? Muito bom, muito bom. Fabiano, muito obrigado. Temos um presentinho, né, Ju? Olha só. Aqui, um presentinho simbólico. Obrigado. Muito carinho. Valeu, muito Aí, obrigado. muito obrigado. obrigado. Camisetinha de supply para engajar a galera. Eu lá. tenho daquela Proud to be a Buyer. Você tem do Proud to be a Buyer, então tem, isso aí é legal. do supply que Boa. envolve o Para ajudar a marketing coleção. geral. Legal. Coleção. Muito obrigado. Fabiano, muito obrigado. Roberto, muito obrigado. Obrigada também. Acho que foi um bate-papo excelente. E se eu fosse audiência aqui, eu tenho certeza que eu teria anotado pelo menos umas 3 ou 4 dicas boas. Eu já pra saí fazer. daqui com algumas também. É isso, esse é o nosso negócio. Porque além de a Obrigado. gente estar aqui, a gente também aprende demais, né? Exatamente. Também aprende mais. Galera, muito obrigado. E lembre-se, gostaram porque teve muito insight? Compartilhe isso nas redes sociais de você. Um abraço e até o próximo Supply Talks.